O Brasil realizou seu segundo jogo sob o comando de Carlo Ancelotti. A seleção venceu por 1-0 o Paraguai em casa, sendo essa a primeira vitória do italiano no comando do Brasil, que de quebra ainda garantiu a seleção na próxima Copa do Mundo. Com essa vitória, o que podemos tirar de lição? Vou destacar nesse vídeo o que eu achei do jogo de ontem, os pontos positivos, os pontos negativos e, claro, dar nota individualmente para cada jogador. O que achei do jogo? Vamos começar falando a respeito do jogo, destacando primeiro as mudanças que o Ancelotti promoveu na escalação. Em comparação ao time que havia empatado com o Equador na semana passada, ele sacou o Estevão, o Gerson e o Richarlison. Promoveu as entradas do Rafinha, retornando de suspensão, Matheus Cunha e Gabriel Martinelli. A intensidade, a animação do jogo de ontem não tem a menor comparação com o jogo contra o Equador da quinta passada. Nós vimos um Brasil muito mais ativo, muito mais agressivo, com muito mais vontade e realmente buscando o gol, buscando a vitória. Principalmente no primeiro tempo, o Brasil conseguiu muito imprimir a sua superioridade técnica. Então o Paraguai, sabendo que era inferior e com o Brasil vindo para cima, naturalmente se fechou no campo de defesa, foi sendo cada vez mais empurrado para trás. Foi um jogo em que, em geral, o Brasil não sofreu. Paraguai conseguia até ser um pouquinho perigoso nas bolas aéreas, porque o Alderete, o Gustavo Gomes são jogadores muito fortes nesse tipo de jogada, mas foi só. O Alisson não teve que fazer nenhuma grande defesa, nenhum milagre, nada disso. O Brasil teve o controle de jogo, tanto na posse de bola quanto na criação das principais oportunidades. Então, de uma maneira geral, eu gostei do jogo. Não foi nenhum show, nenhum espetáculo, mas o Brasil, o mais importante, venceu em casa perto da torcida, venceu pela primeira vez sob o comando do Ancelotti e ele conseguiu até variar, porque ele promoveu essas mudanças que eu falei em comparação ao time que tinha empatado contra o Equador. Então agora ele já sabe o que pode funcionar, o que pode não funcionar e quais combinações podem dar certo também. Onde mais precisamos melhorar? Como eu disse, o Brasil em geral fez um jogo bem tranquilo, bem consistente na parte defensiva e criando boas oportunidades. Então o que eu mais destaco que o Brasil poderia melhorar seria justamente na sua variação de jogadas. Por exemplo, uma coisa que eu sinto muita falta na seleção brasileira são finalizações de fora da área. Então, principalmente no segundo tempo, por muitas vezes o Casemiro poderia finalizar de fora, o Bruno Guimarães também, e eles não arriscavam. Por vezes é importante você arriscar, porque às vezes a sua finalização não vai ser gol direto, mas o goleiro vai espalmar, vai gerar um escanteio para você, ou então você vai finalizar, vai desviar em alguém e entrar, você vai finalizar, o goleiro vai rebater, alguém vai fazer o gol no rebote. Por muitas vezes, contra defesas fechadas, você finalizar de fora da área é uma ótima alternativa, e eu não vejo o Brasil tentando se utilizar disso. Outra coisa que também poderia acontecer muito mais é o jogo por dentro. O Brasil é um time que você não vê tentando tabelar por dentro ou utilizar um jogador de referência para fazer um pivô, para você tentar construir por dentro. Nada disso. Principalmente ontem, o Brasil jogou muito pelas pontas e eu não estou dizendo que isso é ruim. Isso é bom, você tem que saber usar os lados do campo. Mas e quando você pega um time que joga, por exemplo, com uma linha de 5, bem fechadinho e marca perto? Se você quiser jogar só pelas pontas, você vai sofrer. Tem que saber construir pelo meio também. E o Brasil tem jogadores que têm qualidade para poder fazer essa construção por dentro. Então não estou condenando o fato de nós termos jogado ontem muito pelas pontas. O Rafinha foi bem pela direita, o Martinelli foi muito bem pela esquerda, o Matheus Cunha caiu bem por ambos os lados. Só acho que por dentro também é uma alternativa interessante para o seu jogo. Outro ponto que eu acho que pode ser melhorado, que é na parte da marcação, é por vezes, principalmente os nossos atacantes, não serem tão afobados na hora de marcar. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Ontem, no primeiro tempo, o Vinícius Júnior tomou um cartão amarelo completamente desnecessário com uma falta que ele fez, se eu não me engano, em cima do Enciso. Era uma jogada ali em que o Enciso estava de costas, não ia fazer nada, não ia conseguir gerar perigo para a seleção. Mesmo assim, o Vinícius Júnior foi lá, deu no meio dele, tomou cartão amarelo, tá fora do próximo jogo das eliminatórias. Onde eu quero chegar com tudo isso? Primeiramente, tomou cartão amarelo, é um jogador importante, vai desfalcar no próximo jogo. Mas o ponto principal de todos, se não há necessidade de fazer falta, não faça falta.
Porque no caso, um time tão limitado como o do Paraguai, que é um time mais fechado, que quer a bola aérea, você fazer uma falta dessa completamente desnecessária é exatamente tudo o que eles querem. É um time que tem pouco recurso, sabe que é inferior tecnicamente, então vão tentar abusar da bola aérea. E ali o Vinícius Júnior deu uma oportunidade totalmente desnecessária para o Paraguai. Inclusive, nessa jogada ali, tem um bate-rebate até perigoso dentro da área e depois o Paraguai ainda conquista um escanteio. Então assim, nesse tipo de jogada, se não precisa fazer falta, não faça. Senão você vai estar chamando e dando ainda uma grande oportunidade para o seu adversário. Outra coisa que precisa ser melhorada, urgentemente, é a questão da eficácia nas finalizações. O Brasil ontem criou boas oportunidades, mas acabou pecando na hora de fazer o gol. O Vinícius Júnior, por exemplo, teve uma boa oportunidade no começo do jogo, em que ele dá o gato no Gustavo Gomes, sai na segunda trave e não consegue fazer o gol. E tem uma oportunidade muito clara que o Matheus Cunha desperdiçou. O Gabriel Martinelli fez uma boa jogada pela esquerda, fez o cruzamento, e o Matheus Cunha quase dentro do gol, ao invés de cabecear em direção ao gol, cabeceou para trás. Então assim, num jogo que você está duelando com um adversário de melhor nível, uma seleção mais competitiva, você não pode se dar ao luxo de perder gols desse tipo. No fim, pelo menos ontem, esses gols desperdiçados não fizeram falta. Mas você pegando uma seleção que te dá menos margem para criar, te concede menos oportunidades, faz falta sim. Então assim, para ontem, o Brasil tem que aprimorar, melhorar essa questão da finalização. Os jogadores precisam ter mais calma na hora da conclusão. Qual o ponto positivo? Agora vamos destacar o que eu achei positivo de ontem, o que eu achei legal. Primeiro ponto, destacar novamente o sistema defensivo que mais uma vez foi muito bem. O Alisson praticamente não sujou o uniforme. Mais uma atuação muito tranquila do Wanderson, do Marquinhos, do Alex Ribeiro. Alexandro, do Flamengo, lateral, foi bem defensivamente também. Então assim, um time muito mais sólido. E o próprio Bruno Guimarães tinha falado depois numa entrevista que o fato do Brasil estar tomando muitos gols estava incomodando os jogadores. Então o Ancelotti já chega e tenta arrumar primeiro a cozinha. Não vamos tomar gols. Já não tomamos contra o Equador e não tomamos contra o Paraguai. Já é um ponto muito positivo. A defesa bem postada, saindo jogando direitinho. Novamente, isso tem que ser exaltado. Outra coisa que eu gostei muito no jogo de ontem foi a questão da aproximação. Quem viu os meus últimos vídeos, viu que eu estava cobrando muito a aproximação dos meio-campistas no ataque. E o porquê disso? Porque contra o Equador o Vini ficou isolado na ponta esquerda e o Estevão na direita. E o Gerson, o Bruno Guimarães, eles apareceram muito pouco no jogo para fazer essa aproximação com eles. Os próprios laterais também tinham ficado devendo. Ontem contra o Paraguai a gente viu um time bem diferente. Principalmente o Bruno e o Matheus Cunha articulando muito, se aproximando muito dos pontas, gostando de ter a bola nos pés, e quem joga no meio campo tem que ser esse o perfil. Eu sempre cito outras seleções como Espanha, como Argentina, Portugal, França, onde os meio-campistas gostam de ter a bola, ter o controle do jogo. Então, jogadores que nós temos de qualidade técnica, como Casemiro, Bruno, eles têm que querer ficar com a bola também. Não dá para você só querer marcar e, na hora de atacar, jogar a responsabilidade só para os seus atacantes. E ontem o Bruno, inclusive, mais pra frente vou falar individualmente, mas assim, fez um jogo muito bom. Justamente sendo esse Bruno que a gente quer, que é um Bruno que chega no campo de ataque, que aproxima, que faz lançamento e não fica lá só fazendo aquele arroz e feijão, tocando para trás e para o lado e querendo apenas marcar. Tem que sair para o jogo porque tem qualidade para isso. Citei a questão da aproximação dos meio-campistas, o Matheus Cunha caindo muito pelos lados. Preciso destacar também que finalmente os nossos laterais descobriram que dá para chegar na linha de fundo. O Alexandre chegou menos vezes no campo de ataque, é algo que já faz parte do estilo de jogo dele, é um cara mais defensivo. Agora o Wanderson toda hora fazendo ultrapassagem, dando opção para o Rafinha, ou até mesmo indo para a jogada individual e levando a melhor, porque é um jogador de muita velocidade. Então mais um ponto positivo. Nossos meio-campistas e nossos laterais começaram a entender que eles precisam também participar das ações ofensivas. Notas para cada jogador. Vamos agora para as notas, vamos falar individualmente de cada nome, começando com o goleiro Alisson. Vai ganhar uma nota 6, praticamente não trabalhou quando foi exigido. Foi bem seguro e saiu jogando com os pés também com bastante tranquilidade. Então uma nota 6 ali, de média para o Alisson, acredito que esteja de bom tamanho. O Wanderson vai receber uma nota 6,5. Fez um primeiro tempo principalmente muito bom, levou vantagem na maioria dos duelos individuais, é um jogador de muita velocidade. E ontem estava bem menos afobado do que no jogo contra o Equador.
Consequentemente, a construção dele foi melhor também. Então, 6,5, uma atuação tranquila também, bem ok. Primeiro zagueiro, vamos falar do capitão Marquinhos. Vou dar uma nota 7 pro Marquinhos. Fez mais um jogo seguro, ganhou os duelos que tinha que ganhar, saiu jogando direitinho também, foi eficiente na bola aérea, não tenho o que questionar o Marquinhos em mais um jogo. Falando agora do Alexandro, no caso o Alex Ribeiro, eu vou dar uma nota um pouquinho maior para ele em comparação ao Marquinhos, uma nota 7,5. Mais uma vez, um jogador muito seguro, firme nos duelos individuais, ganhando a maioria das bolas aéreas, até bola que às vezes era pro Alisson sair com a mão. Ele ia e ganhava de cabeça. E uma coisa que eu tô gostando muito do Alex é essa questão de sair jogando bem. O Marquinhos é um cara que você não vê ele dando muitos passes verticais, passes que quebram linhas. O Alex já tem essa característica. Então assim, com essa data FIFA que ele fez, eu acho que a gente achou um baita zagueiro pensando na Copa do Mundo. Mais um jogo ótimo do Alex. Falando agora do quase xará dele, o Alexandro, separado. Alexandro vai ganhar a pior nota entre os titulares, nota 5. Achei que ele, defensivamente, fez uma partida ok, porém por vezes pecou na saída de bola. No segundo tempo, acabou desperdiçando uma bola na defesa que quase gerou uma jogada de perigo para o Paraguai. E no campo de ataque foi pouco eficiente. Subiu poucas vezes, quando subiu não foi feliz nos seus cruzamentos. Então se você compara, por exemplo, a atuação do Alexandro com a do Wanderson, ele foi abaixo sim. Eu acho que o Alexandro estava destoando em comparação aos demais companheiros. Abrindo o meio campo com o Casemiro vai ganhar de novo uma nota 7. Errou alguns passes, é verdade, tem momentos que o Casemiro, pela qualidade que tem, pode acelerar mais o jogo, mas defensivamente o cara é muito bom jogador. Firme na marcação, ganha a maioria das bolas aéreas, é um jogador que se impõe muito fisicamente e tá sempre aparecendo para poder fazer a saída. Não se esconde de jeito nenhum. Foi um baita acerto do Ancelotti ter trazido o Casemiro de volta. Vamos agora falar do companheiro do Casemiro, que jogou do lado dele, que foi o Bruno Guimarães. Teve a sua titularidade contestada por muitos, é verdade. Muita gente queria ver Gerson, André Santos, Andreas no lugar dele. Porém, ontem ele acabou fazendo um dos seus melhores jogos com a camisa da seleção. Participativo, fazendo saída de bola, dando lançamento, chegando para finalizar, coisa que ele não costuma fazer na seleção. Então parece que todas essas críticas dos últimos dias fizeram efeito. O Bruno Guimarães parece que acordou. Então nota 7,5 para ele, porque o jogo dele foi realmente muito bom e muito participativo. Agora a gente vai falar do jogador que, a princípio, seria escalado como centroavante, mas em campo jogou como meia, como camisa 10, que foi o Matheus Cunha. Ótimo jogo do Matheus Cunha também, gostei bastante. Dando opção pela esquerda, pela direita, fazendo tabela, às vezes indo até no campo de defesa para poder iniciar a construção e com muitas tomadas de decisão boas, acertando a hora de dar um lançamento, de fazer um 2 ou de segurar um pouquinho mais. Então gostei muito do jogo do Matheus e vai se apresentando como uma opção interessante para a camisa 10, não para 9. Ontem ele jogando, flutuando mais, ele parece que estava até mais à vontade do que quando os treinadores vinham o colocando como centroavante mesmo. Então gostei do jogo dele, ele deu uma linda assistência para o Vinícius Júnior, só para o Vinícius Júnior realmente empurrar para o gol. E outra, na origem da jogada, ele ganha a bola do Júnior Alonso. Então mais um ponto positivo, é um jogador que entrega muita intensidade nessa questão da pressão também. Só não vai ganhar aqui uma nota 8, 8,5, porque ele teve uma baita oportunidade de gol e desperdiçou. Que foi no cruzamento do Martinelli, em que ele praticamente dentro do gol, ao invés de cabecear em direção ao gol, cabeceou para trás. Mas de resto, um baita jogo. Indo pro ataque, começando pela ponta esquerda, Gabriel Martinelli vai ganhar nota 7. Principalmente no primeiro tempo, foi um dos nossos jogadores mais perigosos, mais ativos, ganhando a maioria das jogadas de 1 contra 1. O Martinelli ele é muito forte nisso, arriscou algumas finalizações também, então assim, um jogo bom do Martinelli. Ele entrando pela esquerda, todo mundo sabe que é um cara que pode entregar. Agora, ele entrando na ponta direita, como entrou no jogo contra o Equador, aí você não vai conseguir ter o melhor dele. Outro que vai ganhar nota 7 é o Rafinha, que fez um bom jogo também. Ele não foi ontem tão incisivo na questão de tentar fazer o gol, de finalizações, mas foi um jogador que ajudou muito na construção. Por muitas vezes ele liberava o corredor pela direita para o Wanderson e caía mais para o meio para poder ajudar na articulação, bons passes também. É um jogador muito importante. Fez uma atuação consistente ontem. Falando do Vinícius Júnior, que ontem acabou sendo o nosso centroavante, nessa formação optada pelo Ancelotti, vai parecer até estranho, mas o Vini Júnior vai ficar com a segunda melhor nota praticamente. Ele vai ficar com 6,5. Abaixo dele, só, no caso, o Alisson goleiro, que quase não trabalhou, e o Alexandro, que foi muito mal. E por que ele vai ganhar um 6,5, mesmo tendo feito o gol? Porque o Vini ali, jogando mais centralizado, parecia perdido. Ali a gente não consegue ver o melhor do Vini.
Ele é bom quando ele joga como atacante, porém com alguém alternando com ele, flutuando. Ele sendo o centroavante mesmo, como ele praticamente foi ontem, a gente não consegue ver o melhor dele. Ontem nós vimos ele fazer poucas jogadas individuais, poucas vezes conseguir partir no mano a mano, porque basicamente quem foi o nosso Vini Júnior ontem foi o Martinelli. Ele que jogou aberto pela esquerda. Então eu senti um Vini ontem meio sumido do jogo, mesmo com o gol. E outra, teve uma oportunidade que ele poderia ter feito o gol, também não fez, errou algumas tomadas de decisão, então o Vini Júnior vai ganhar um 6,5. Porque se você pensar em termos individuais, eu achei que até contra o Equador ele foi melhor do que ele foi ontem contra o Paraguai. Falando agora dos jogadores que entraram. Falando primeiro do Beraldo. O Beraldo entrou no lugar do Alexandro, vai ganhar uma nota 5,5, que é uma nota praticamente de média. Entrou, não comprometeu, fez o papel dele ali, arroz, feijão na lateral esquerda. Outro que vai ganhar 5,5, também nota de média, é o Gerson, que acabou entrando na vaga do Matheus Cunha. Entrou, trocou bons passes ali no meio campo, ajudou o Brasil a ficar com a bola no momento final do jogo, mas também nada demais. O Richarlison vai ganhar uma nota 5. Ele entrou na vaga do Vinícius Júnior e basicamente tudo que ele tentou fazer nos poucos minutos que teve em campo, ele errou. Todas as tentativas de passe, todas as tentativas de jogadas individuais. Então ele encerra essa nota FIFA em baixa, porque ele tinha ido muito mal contra o Equador, acabou sendo sacado do time titular para enfrentar o Paraguai, e ontem quando entrou ali, jogou 10, 12 minutos, não foi bem também. E o Danilo, que acabou entrando no finalzinho na vaga do Wanderson, vai ficar sem nota, já que praticamente não pegou na bola. Trocou ali coisa de 2, 3 passes, insuficiente para eu dar uma nota. E o nosso treinador, o Ancelotti, vai ganhar uma nota 7,5 para essa partida. Não vimos um Brasil brilhante, mas vimos um Brasil mais aguerrido, mais ativo, buscando mais o gol, sendo mais agressivo, e parte disso passa diretamente pelas mudanças que ele promoveu, trazendo o Rafinha de volta para o time titular, sacando o Richarlison e colocando o Matheus Cunha numa outra função, como 10 ao invés de 9. Então assim, ontem, boa parte do bom rendimento do Brasil pode ser atribuído sim às escolhas feitas pelo nosso treinador. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários, o que você achou do jogo de ontem do Brasil, e coloca as notas individualmente para cada jogador aqui nos comentários também. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o primeiro dessa quarta-feira. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. Não esqueça, curtiu o vídeo? Não esqueça do like, de se inscrever e também de compartilhar. Então é isso, tamo junto. Mais tarde às 7 horas estamos de volta para mais um vídeo no canal. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!